Bom dia a todos que estão nos a assistir de várias plataformas. Sejam todos bem-vindos à ministração da graça de Deus, onde se dispensa a mão do homem, mas sim o poder e a palavra de Deus é quem faz a obra. Que 2021 seja um ano repleto de coisas boas, sucesso, muita saúde e muita paz, acima de tudo, muito amor. Estamos aqui com o nosso irmão, vai testificar o que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, Apóstolo Jack. Mas antes ele vai se apresentar. Bom dia, igreja. Bom dia. Meu nome é Belmiro Júnior, tenho 36 anos e vivo aqui na Matola. Bom dia, seja bem-vindo à ministração da graça de Deus. Estamos felizes por vir aqui testificar o que Deus fez na sua vida para que vá transformar a vida dos nossos irmãos que estão nos assistir neste momento. Irmão, o que é que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, Apóstolo Jack? Bom, em junho, quando eu fui ver o homem de Deus no Bilena, eu decidi contar-lhe como é que era a minha vida, como estava a minha vida. E ele orou por todos nós, estávamos lá. Mas a verdade é que no dia seguinte, quando eu acordei, eu vi sangue no meu boxer. Eu até chamei na altura o irmão Tuxo e o irmão Ivan para que vissem o que é que acabava de acontecer. Mas a que se devia a tua libertação? O que é que estava a acontecer com o irmão? Bom, pessoalmente não sei o que é que significava aquele sangue, mas a verdade é que eu gostava muito de sexo, gostava muito de mulheres e a partir daquele momento eu nunca mais tive aquele desejo sexual muito intenso que me levava a procurar sexo a qualquer custo. As ruas do Fomento, Matola, aqui no 700, eu andava sempre à procura de miúdas a quem ia conquistar e depois, bom, todo mundo sabe o que acontecia depois, mas eu era basicamente um viciado em sexo. Eu queria sempre sexo, podiam ser 2, 3, 4 vezes ao dia, não tinha problema nenhum. E o irmão acabou percebendo que isso não era normal. Sim, percebi. Até certo ponto percebi. E após isso, quando foi ter com o homem de Deus, explicou o que estava a acontecer consigo e ele orou por si e o irmão ficou bem. Mas após isso, teve esse incidente que acordou enquanto tinha uma gota de sangue nos seus boxers. Exatamente, porque até me lembro bem, durante a oração, o homem de Deus colocou a mão na zona do meu pênis e, bom, estava tudo normal e fomos dormir e simplesmente no dia seguinte, quando eu acordei, vi sangue. Mas no momento em que o homem de Deus esteve a orar por si, o que sentiu de diferente? O que estava a acontecer consigo? Não senti absolutamente nada, parecia mais uma oração ordinária e não aconteceu absolutamente nada naquele momento. Eu me lembro que o homem de Deus, eu disse também a ele que eu tinha sonhos terríveis, sonhos, muito medo, eu podia acordar de repente à meia da noite e não conseguir dormir mais. Mas quando eu já estava a apanhar sono lá para as 3, 4 da manhã, é como se algo entrasse no meu corpo e eu não conseguisse me movimentar, eu não conseguia mexer. A única coisa que eu dizia, eu só me lembrava de Jesus, eu chamava Jesus. Eu não sei se eu estava consciente ou inconsciente, mas é algo que me deixava completamente limitado, eu não conseguia me movimentar. Não sei se é sonho, mas é algo que me perturbava profundamente. Mas a partir no dia que eu contei isso ao homem de Deus, ele disse que eu nunca mais iria ter esse tipo de sonhos, esse tipo de situação, e é isso que está a acontecer até hoje. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje, como é que o irmão se sente depois de ter recebido a oração com o homem de Deus, Apóstolo Jack? Como é que tem se sentido? Bom, já tem balanço na minha vida, é tudo normal, nada acima nem abaixo, o normal de qualquer ser humano. É o que está a acontecer comigo. Graças a Deus. Por vezes, quando temos um comportamento que não agrada a Deus, ou temos maus sonhos, como o irmão dizia, o medo, às vezes é acompanhado com o espírito. O irmão tinha outro tipo de sonhos, além do medo.
Como é que o irmão dormia? Muito mal, eu não tinha paz. Eu vim, quando eu entrei nessa igreja, eu estava pior que uma ferida aqui no corpo, é a ferida na alma. Eu vim aqui completamente desfeito por dentro. Mas eu fiquei aqui, eu aguentei e as coisas começaram a ficar claras e comecei, eu tive acesso ao homem de Deus, conversei com ele, falei com ele e está tudo a juntar, está tudo a fazer sentido agora. Mas antes disso, eu gostaria que o irmão explicasse, antes de ter falado com o homem de Deus e antes dele ter orado por si, o irmão vinha aos cultos, pois não? Participava dos cultos. Sim. Então eu gostaria de saber que mesmo participando dos cultos, esse mal atuava na sua vida. Sim, porque na altura a vida que eu levava é a que eu disse. Eu tinha muito desejo sexual, muito. Passar um dia, 2 dias sem ter uma relação sexual era quase que inconcebível. Eu não conseguia. E eu ia atrás e conseguia. Houve alturas que eu cheguei a ter 3, 4, 5 namoradas na mesma altura, no mesmo período. Eu vivia sozinho na altura, era um entra e sai na minha casa. Enfim, uma coisa mesmo sem sentido. Graças a Deus, agradecemos a Deus por isso, mas antes vamos pedir, temos as fotografias em que mostram o sangue que o irmão tirou após a libertação e também temos o vídeo da libertação. Podemos visualizar na tela a foto, conforme o irmão esteve aqui a explicar, que após a oração, ao dormir e ao acordar, ele acordou com a boxer com uma gota de sangue, posso assim dizer. Para dizer que isso, antes da oração, não aconteceu. Mas depois de ter recebido a libertação, dia seguinte, ao acordar, ele encontrou a boxer manchada de sangue. Certo, foi isso mesmo que aconteceu. Podemos pedir agora o vídeo. Podemos ver na tela o vídeo quando o homem de Deus, apóstolo Jack, esteve a ministrar a oração na vida do irmão. Sabemos que para o nosso Deus nada é impossível. Conforme o irmão esteve a explicar, esse mal perturbou muito a vida do nosso irmão. Mas agora já sabe. Agora já sabe que não pertence. Você está vivo. Aleluia. Desconectar os olhos. Desconectar os olhos. Desconectar os ouvidos. Desconectar os ouvidos. Solta. Solta. Solta a criança. Solta a criança. Solta a criança. Isso. Thank you, Jesus. Agora deixa eu ver. Sabe, assim. Levar uma vida séria, buscar a Deus, uma vida que agrada a Deus até chegar à libertação. Bom, foi através das pregações que eu ouvi cá e através também dos desafios que eu estava a ter. Não tinha paz, eu não conseguia dormir. Se vir bem no vídeo que passou agora, o apóstolo chegou a orar sobre as minhas mãos, porque acontecia de eu estar a dormir e sonhar com um bebê e a brincar com o bebê, pegar na mão do bebê e eu não conseguir mais abrir as mãos ou fazer qualquer coisa com as minhas mãos. Isso acontecia tanto na mão esquerda e na mão direita. Então era uma vida com muitos problemas, muita alimentação e muita falta de paz também. Graças a Deus. Mais alguma coisa a dizer? Sim, tenho mais um testemunho. E em junho, na mesma altura, quando eu voltei para aqui, para Maputo, eu estava a gerir, pela graça de Deus, um takeaway. Mas eu fui em junho para o Bilene
E em julho, a dona do takeaway chegou e disse-me que eu tinha 15 dias para abandonar o local. Eu não discuti com a senhora e fui à procura de um outro sítio onde eu ia instaurar o meu takeaway. E nisso, o pessoal da comissão levou-me para um sítio que era, na verdade, um talho que estava disponível. Mas eles disseram-me que eu não podia abrir um takeaway ali, tinha de realmente ser um talho caso eu quisesse ir avante. Bom, eu pedi direção a Deus e, pela sua graça, consegui ficar com o talho. Já tinha praticamente o equipamento essencial de um talho. E até hoje estou lá e estamos a crescer, graças a Deus, a gerir esse talho. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos visualizar na tela o estabelecimento que o nosso irmão cá acabou de citar, que pela graça de Deus, Deus operou na sua vida. Podemos ver? Isso para dizer que para o nosso Deus nada é impossível. Só de citar que após o nosso irmão ter confessado, ter falado aquilo que o perturbava e as más ações que ele praticava, após ter confessado e ter passado pela libertação, Deus, na sua misericórdia, abriu as portas. Para o nosso Deus, mais uma vez, nada é impossível. É muito importante com que nós aceitemos que não estamos bem, aceitemos que tem algo de errado conosco, conforme a Bíblia diz, todos aqueles que pedirem a ajuda de Deus serão salvos. Nós agradecemos muito, mas muito a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. O que tem a dizer a Deus por esta maravilha que Deus operou na sua vida? Não só, como o irmão estava a dizer, que não tinha paz, mas após ter recebido a oração, após ter passado pela libertação, hoje o irmão está em paz, Deus abriu as portas na sua vida. O que tem a dizer a Deus como forma de agradecimento? Simplesmente louvar a Deus. Sem Ele, isto não seria possível. E ao homem de Deus também por se mostrar disponível e por me ouvir até o fim e orar por mim acima de tudo. Porque foi justamente depois do encontro com Ele que essas coisas começaram a acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Como a Bíblia diz, que obedeçam aos vossos pastores, porque eles é que cuidam da vossa vida espiritual. Louvamos a Deus por isso e que Deus, na sua benignidade, continue derramando mais bênção, mais amor, mais paz na sua vida, em nome de Jesus. Bom dia. Estamos aqui com o nosso irmão para testificar o que Deus fez na sua vida, porque para o nosso Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Bom dia, irmão. Bom dia. Diga-nos seu nome, sua idade, sua morada e conta o que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, Apóstolo Jack. Chamo-me Júnior Pereira, tenho 18 anos de idade, moro no bairro Kobe. No ano passado, eu tive uma visão com o homem de Deus, o apóstolo Jack, sem o conhecer. E quando acordei no dia seguinte, contei a visão para minha mãe e meus tios. E calhou que conhecia alguém que conhecia o Ministério da Graça de Deus. Eu pedi para me levar até aqui. Ele levou-me, participei dos cultos, fui participando dos cultos. E depois houve a pandemia, parei de vir à igreja. Este ano mesmo, eu padecia de dores de cabeça constante, dores no peito, hipertensão arterial, dificuldades ao respirar. Fui me inscrever para a linha de oração. Após a oração do homem de Deus, o apóstolo Jack, eu me senti livre e já estou bem pela graça de Deus. Mas antes disso, irmão, conforme o irmão esteve aqui, a dizer que não conhecia nem o Ministério da Graça de Deus e não conhecia nem o homem de Deus, Apóstolo Jack. Foi através de um sonho. Sim.
Mas conta-nos o que aconteceu nesse sonho para que as pessoas e os nossos telespectadores possam perceber o mistério. Eu era um jovem que bebia muito, fumava. Mas isso aconteceu quando eu perdi meu pai no dia 28 de dezembro de 2010. Eu fiquei frustrado. Fui bebendo, fui fumando. Mas no certo dia, apareceu o homem de Deus, o apóstolo Jack, na visão. E na visão eu manifestei muito, mas muito mesmo, quando o apóstolo orava por mim. Depois do apóstolo ter orado por mim naquela visão, o apóstolo esticou a mão para mim. E eu não conseguia receber o que o apóstolo me dava. Voltou a orar por mim o apóstolo, manifestei, e de seguida o apóstolo entregou uma Bíblia e disse: faça este livro teu estilo de vida. Vá e não peques mais. E eu andei muito atrás das pessoas para poder me explicar essa visão, que até fui em certas igrejas à procura da explicação da visão e não tive nenhuma explicação até hoje. Mas após isso, como é que o irmão chegou ao Ministério da Graça de Deus? Porque tendo em conta que o irmão não conhecia, e não conhecia o ministério e nem conhecia o homem de Deus, o apóstolo Jack. Foi através de um sonho que Deus, na sua misericórdia, mostrou. O homem de Deus esteve a orar por si e disse aquilo que o irmão acabou de citar. Sim. Qual foi o processo até chegar ao Ministério da Graça de Deus? Na verdade, para chegar aqui não foi fácil, porque sempre que eu contava isso para minha mãe, entrávamos em brigas, sempre, todos os dias, que até chegou uma vez, chegamos ao ponto de lutar e vizinhos que vieram nos separar. E, pela graça de Deus, apareceu um jovem que disse: não, eu conheço este homem de Deus, está na liberdade da sua igreja, chama-se o apóstolo Jack. Eu disse para ele: peço para me levar até lá. Foi através de um jovem que eu cheguei aqui. Então, isso para dizer que o irmão contou o sonho que teve a um amigo. Sim. E, nesse caso, o amigo conhecia o Ministério da Graça de Deus e foi através dele que chegou até aqui. Sim. Como o irmão estava a dizer antes, que padecia de algumas enfermidades. Gostava que o irmão citasse as enfermidades que padecia. Dores de cabeça constante, hipertensão arterial, problemas de visão e dores no peito. E como é que atuava a hipertensão arterial? Pode explicar? Sim. Quando a tensão subia, eu sentia dor nessa parte dos pulmões e não conseguia nem respirar. Ficava sentado, caía, por não conseguir respirar. Quando eu ia ao hospital, sempre me mediam a tensão, era muito alta, 168, 169. Não baixava tão fácil. E quando medicasse, qual era a reação dos medicamentos? Os medicamentos não davam nenhum efeito e chegou um certo tempo que eu parei de tomar os medicamentos. E minha mãe disse que tínhamos que ir à clínica. Fomos à clínica, fui fazendo exames, gastando dinheiro e nada deu. Isso para dizer que procurou a cura em muitos lugares, mas não obteve. Sim. Mas ao chegar ao Ministério da Graça de Deus, eu gostaria que o irmão dissesse como é que foi o processo da sua libertação. Sim. Depois da pandemia, eu perguntei ao tio Trevor se a igreja já estava aberta. Ele disse para mim que sim, fui participando dos cultos, e certo dia procurei uma obreira, que não consigo dizer o nome, eu disse o que acontecia comigo, ela escreveu meus problemas num caderno e deixei lá o meu número, meu nome, ela disse que na segunda-feira venha participar da fila de oração. Isso para dizer que o irmão participou da linha de oração, confessou a Deus os seus problemas e teve a cura por meio do homem de Deus, apóstolo Jack. Sim. E após a oração, como é que tem sido os seus dias, as suas noites? Graças a Deus já estou bem, já não tenho os maus sonhos, já consigo ler a Bíblia, orar, coisas que eu não conseguia fazer. O que o irmão não conseguia fazer? Que hoje faz naturalmente, sem dor, sem reclamações? Ler a Bíblia, orar, já consigo jogar futebol, já consigo estar com meus amigos, conversar. Antes eu não conseguia, porque quando aquilo me atacava, eu ficava muito fraco, caía.
Mas antes disso, eu queria que o irmão dissesse, falou aqui que tinha problemas de tensão. Sim. Eu gostaria que o irmão explicasse em poucas palavras como é que reagia esse problema. O que acontecia com o seu corpo? Sim, eu ficava muito fraco, sentia essas partes das veias a puxar e afetava a minha cabeça. Não conseguia ver, via uma escuridão por frente quando a tensão me atacasse. Mas após a oração, como é que tem se sentido? Graças a Deus, já estou bem, já consigo fazer todas as coisas que eu não conseguia fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Graças a Deus. O que o irmão tem a dizer, as pessoas estão a assistir agora? Eu sei que as tuas palavras, o teu testemunho vai transformar ou está a transformar vidas. O que tem a dizer os irmãos? E aproveitar este momento, agradecer a Deus por ter enviado o seu servo apóstolo Jack. E eu dou graças a Deus pelo favor que Deus fez por mim. Todos os versículos que o apóstolo Jack cita, todos entram no meu coração. Estando na igreja, como não, assistindo o culto online em casa, todos os versículos consigo ter dentro do meu coração. Agradeço a Deus por isso. Graças a Deus. Agradecemos a Deus por guardar esses versículos no teu coração. Esperamos que o irmão implemente sempre para que elas possam continuar a transformar a tua vida e a manter a tua saúde. Obrigado. Que os testemunhos que cá estão passando possam fortalecer o irmão. Sejam todos muito bem-vindos aos Mistérios da Verdade. Feliz Ano Novo e um próspero 2021. Temos aqui a nossa irmã que vem compartilhar o seu testemunho conosco. Bom dia, irmã. Bom dia. Diga-nos o seu nome, a sua idade e a sua morada. Chamo-me Teresa Adolfo, tenho 35 anos de idade. Conta-nos o que Deus fez na sua vida. Eu, quando entrei aqui na igreja, eu me masturbava, mas depois de apóstolo pregar, eu parei de me masturbar. Depois de algum tempo, comecei a ter maus sonhos. Sonhava voltar a masturbar de novo e alguém a vir me dar um copo de cerveja para eu beber. Mas de sempre que eu quisesse pegar o copo de cerveja, aparecia apóstolo a me puxar. Eu acordava. Quando vinha orar, eu me recordo que manifestei uma vez, porque eu tenho uma obra na Matolagar. A minha obra já estava parada há muito tempo. Nem pensava em ir para lá. Houve um tempo que eu até pensava vender aquilo ali, por querer dinheiro para eu usar as minhas coisas. Mas depois de eu ter manifestado aqui na igreja, dia seguinte, comecei a ir para a minha obra, comecei a mexer a minha obra de um jeito que não sei como, só posso dizer que foi um milagre de Deus. Isso para dizer que a irmã, como estava a explicar, teve esse sonho, a irmã se masturbava. Sim, Mas sim. quando começou a ouvir a palavra, isso parou. Sim. Mas só que novamente isso começou a acontecer, mas no sonho. Sim. A irmã sonhava a masturbar. Sim. E através disso entrou o espírito de limitação. Sim, Porque tinha- conforme está a dizer, não conseguia terminar a sua obra. Sim. Neste processo, como eram os seus dias? Eu sonhava muito, eu não podia dormir sozinha no quarto, nem podia apagar a lâmpada. De sempre que eu apagasse a lâmpada, eu me via como se estivesse no cemitério, via campas, não dormia, passava muito mal, via cobras no meu quarto a me seguir. A irmã dizia que sonhava a masturbar e, para além sim. disso, alguém a dar bebida. Eu queria saber, fisicamente, a irmã masturbava-se ou apenas nos sonhos? E também quero saber se bebia ou tudo só acontecia nos sonhos. Eu não bebia, não cheguei de beber antes de eu vir para aqui, nunca bebi. Antes de eu vir para aqui, masturbava. Mas depois de eu ter escutado a palavra, o apóstolo a pregar, nunca mais me masturbei. Mas nos sonhos, eu sempre sonhava a masturbar, mas nunca acontecia. Só era nos sonhos. E, para além de masturbação e bebedeira, o que a irmã escreveu na linha de oração? Limitação financeira. Pedimos a fotografia em que a irmã passou por linha de oração.
Ali vimos que a irmã escreveu maus sonhos, limitação financeira, espírito de ira, sonha masturbar. Conta-nos lá o que acontecia quando a irmã se irasse. De sempre que eu zangava, eu não sei como é que aconteceu, de sempre que zangava com todo mundo, nem comia, ficava sozinha no canto, não queria falar com ninguém. Tudo era, não sei como é que eu posso dizer, ficava nervosa de tudo. Não queria sair de casa, nem falar com ninguém, queria ficar sozinha. E tinha dores de cabeça constantes. E hoje, como é que te sentes? Já estou bem, estou liberta. O que é que fez com que a irmã decidisse parar de se masturbar? Porque mesmo após ter parado, depois de ouvir a palavra de Deus, o Espírito continuou a manifestar-se na sua vida por meio de sonhos. Quando zangava. É quando se masturbava. Não, sonhava masturbar quando zangava. Sim, quando que a irmã decidiu parar de se masturbar? Quando via a palavra de Deus. A irmã tinha outros relacionamentos com homens, Não. mulheres? Não. Apenas vivia se masturbando? Sim. E hoje como é que está a tua vida? Estou bem, na graça de Deus. Graças a Deus. Conforme a irmã contou que por causa dos maus sonhos tinha limitação financeira e Sim, pela sim. graça de Deus, após ter passado pela linha de orações, a irmã foi liberta e Deus, pela sua misericórdia, abriu portas para a sua vida. Sim. Podemos mostrar a casa que a irmã estava a erguer. Podemos visualizar na tela. Eu gostaria que a irmã contasse por onde parou a obra por causa do espírito de limitação. Não tinha coberto essa parte que eu cobri. Depois de eu ter manifestado, dia seguinte comecei a mexer a obra de um jeito que não sei como, porque na altura que o negócio andava bem, não conseguia mexer a minha obra. Eu só dizia, deixa eu investir mais no negócio, vou cobrir toda a casa, quero cobrir toda a casa, não conseguia. Mas depois de eu ter manifestado, dia seguinte foi cobrir 2 quartos. Louvado seja o nome de Jesus. Essas são as maravilhas que Deus opera no nosso meio por intermédio do homem de Deus, apóstolo Jack. E hoje, como é que a irmã se sente? Como é que são as suas noites? Estou muito bem, na graça de Deus, estou liberta. Já não tenho dores de cabeça constantes, nem cólicas, nem maus sonhos. Nós agradecemos muito a Deus por isso. O que a irmã tem a dizer aos nossos irmãos que possam estar a passar das mesmas enfermidades com que a irmã padecia? Vamos confiar em Deus, porque se a gente quer algo rápido, Deus dá no tempo certo. Eu queria tudo rápido, mas Deus não permitia, porque se tivesse me abençoado antes da minha libertação, acho que eu não estaria aqui com os irmãos. Mas Deus fez no tempo dele, vamos esperar no tempo de Deus. Agradecemos a Deus por estar aqui a testificar o que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, apóstolo Jack. Dizer que há tempo determinado para todas as coisas, assim como a nossa irmã dizia. Mas não só, também aprendemos que enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, Deus não pode fazer nada nas nossas vidas. A irmã vinha à igreja, ouvia a palavra de Deus, mas nunca havia confessado. Após ter confessado, o homem de Deus orou por ela. Ela ficou livre pela graça de Deus. Obrigada, irmã. Agradecemos aqui por estar já a testificar o que Deus fez na sua vida, porque a honra e glória e exaltação é para o nosso Deus. Que Deus continue a te abençoar, te guardar rica e poderosamente. Que 2021 seja um ano de sucesso para a sua vida. Amém. Obrigada.
Temos aqui a nossa irmã, vai testificar o que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, Apóstolo Jack. Bom dia, irmã. Bom dia, irmã. Diga-nos teu nome, tua idade e a tua morada e conta o que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, Apóstolo Jack. Eu chamo-me Lândia Januário, tenho 24 anos, moro no bairro Mulotane. Vim aqui para testificar o que Deus fez na vida da minha filha. Eu mudei para Mulotane no mês de agosto. Quando chegamos lá, a minha filha só chorava quase todo dia, todos os dias. E então, foi passando o choro. No mês de setembro, acusaram-nos de ter envenenado um cão do vizinho. Então, depois disso, ficamos 2 semanas. A minha filha começou a sair borbulhas estranhas na cara. E as borbulhas, cada vez mais que saíam as borbulhas, aquilo ficava uma ferida funda na cara. Fomos ao hospital, nos receitaram xaropes e pomadas. Então, a pessoa que me atendeu acabou dizendo que isso aqui é lume da noite. Isso é um médico, enfermeiro, o quê? Foi uma enfermeira. E no domingo, eu vim à igreja. Depois da oração, recebemos água. Eu não fiz inscrição da pré-line. Recebemos água, fui dando à criança e dei banho à criança. Isso só durou 2 dias. As feridas todas secaram. E ela já está bem. Nem mancha, já não tem mancha nenhuma no rosto. Podemos visualizar a fotografia do bebê para vermos como estava antes de usar a água ungida para lavar o seu rosto, que estava cheio de enfermidade. Podemos ver a fotografia, como o bebê estava. Ela acordou assim, não é isso, irmã? Podemos ver a foto como estava antes. E hoje ela está curada em nome de Jesus. Completamente curada. Nem uma borbulha que mostra que a criança tinha o lume da noite. Amém. Podemos ver o antes e o depois. Amém. De facto, o nosso Deus é muito bom. Irmã, quando a irmã ia para o hospital, o que diziam no hospital? No hospital, deram-me pomada e xaropes. Disseram que isso é lume da noite. Só foi isso. Mas quando a irmã dava a pomada, o lume da noite passava? Não, aquilo piorava, não passava. E quando é que passou? Depois de ter dado o banho com a água que recebi aqui na igreja. Amém. A Ele a glória. Amém. Irmã, agradecemos a Deus, porque Deus é muito bom para ti e para seu filho. Irmã dizia antes que acusaram-te de ter matado um cão. Como é que isso começou? E vemos que depois o seu filho teve o lume da noite, tudo partindo dessa acusação que a irmã teve. Sim, bom, foi assim. Foi num domingo que o meu marido vinha à igreja e ele passou para saudar os vizinhos. E viram um cão, o cão estava mal. Depois ele perguntou, o que se passa com esse cão? Os donos da casa disseram que esse cão foi envenenado. Então meu marido saiu, veio para a igreja. E depois dele ter saído, ficaram a fazer uma reunião entre os vizinhos. Chamaram todos os vizinhos. E a mim não me chamaram, eu estava em casa. Disseram que não podiam me chamar porque meu marido não estava. Então, começaram a falar que nós não somos bons vizinhos, que se conseguimos envenenar um cão, então podemos envenenar as crianças também. Então, quando meu marido voltou, um dos vizinhos veio ter com meu marido e informou. Meu marido disse, não. Por que não nos chamaram quando fizeram essa reunião? Para nos acusar e nós sabermos
negar. Então, meu marido foi ter com eles. Então, quando foi ter com eles, chamaram uma criança. A dizer que a criança é que disse, que eu disse para ele que queria envenenar o cão. Meu marido me chamou também, fomos para lá. Eu perguntei à criança, desde quando eu troquei a palavra contigo? A criança já não sabe responder, porque eu não gosto muito de falar com crianças, ele é um menino. Então, a criança disse que não sabia. O pai disse, deixa lá, vamos deixar passar, não é nada. Enquanto, antes disso, foram meter queixa no chefe de quarteirão. E o chefe de quarteirão disse para o meu marido que não podia atender isso, porque isso aí não faz sentido. Mas tudo isso passou, irmã. Sim, já passou. Amém. Agradecemos a Deus pela cura do seu filho. Mais alguma coisa, irmã? Não, só agradecer a Deus. Amém. Sim. A Bíblia diz que no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós teremos lutas e tribulações, mas cabe a nós, a quem nós entregamos os nossos problemas. Se nós nos apoiarmos a Deus, Deus lutará as nossas batalhas. Por isso que hoje vemos aqui a nossa irmã a testificar o que Deus fez na sua vida. Como eram as noites da sua filha, irmã? Como é que ela dormia? Minha filha. Ela praticamente só chorava o dia todo. De noite também não dormia. De noite piorava, chorava muito. Mas agora ela dorme bem, já nem chora durante o dia, brinca, como uma criança normal faz. Graças a Deus, agradecemos a Deus por isso. A nossa irmã dizia que bebeu, usou água ungida no rosto da bebê, em que se encontrava enferma, com o lume da noite, assim como disse o enfermeiro. Para dizer que a água, não somente ela cura, por vezes ela é acompanhada com a palavra de Deus, com a palavra do homem de Deus que é ungida, a qual que foi revelada ao homem de Deus para que ele usasse para os seus filhos, que somos nós. Quer dizer que nós não devemos nos apoiar somente na água, mas sim na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem cura. Muito obrigada, irmã. Agradecemos por vir aqui testificar o que Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus, apóstolo Jack. Bom dia, igreja, mais uma vez. Estamos aqui com mais um testemunho. E nós queremos que este ano só será de testemunhos. Olá, mãe, diga-nos o teu nome, idade e morada. Bom dia, igreja. Eu chamo por Fátima Karim. Perto. Bom dia, igreja. Eu chamo por Fátima Karim, tenho 35 anos. Eu vinha dar testemunho à questão do meu sofrimento da gravidez. Eu fiquei grávida desse bebê aqui, mas eu andava doente, não conseguia fazer nada. Nem para trabalho de casa, nem nada, não conseguia. Ficava sempre, sentia doente, eu ficava preguiçosa, assim não conseguia nada mesmo. Só meu trabalho era dormir. Quando eu tomar chá, queria sonecar, não conseguia nada mesmo. Eu nem sabia, pensava que talvez é cansaço. Mas, pela graça de Deus, eu cheguei aqui na igreja, minha senhora me levou para aqui na igreja. Quando cheguei aqui, homem de Deus, primeiro dia que eu veio aqui com a minha gravidez, homem de Deus, o pai Frank, profetizou para mim, a dizer que eu sempre senti, porque esse problema eu sentia, me doía aqui no colo, parece uma coisa que está a me picar. Depois daí, quando cheguei aqui na igreja, homem de Deus, quando profetizou para mim, a dizer que você, no seu dia, quando chegar, vai ter preguiça como dar o parto, não vai conseguir. Então, tem uma coisa que está só atrás, que estão a picar, é um boneco, estão a picar atrás só atrás. É para o dia, quando chegar o bebê sair fraco, se não me engano, pode perder o bebê, porque é um espírito, é um problema que está em ti. Mas dali, homem de Deus,
o apóstolo Jake orou para mim. Depois de orar para mim, eu fui apanhar sono mesmo. Nesse dia não era dia de ir no meu buscado, no coisa, onde eu fazia buscado na minha senhora, não era o dia de ir, mas eu dormi. Dormir de verdade. Minha barriga, da maneira que eu estava sentindo doer, eu até pegava para girar, era pegar para girar do outro lado, era para pegar, mas nem peguei, só girava sem pegar a minha barriga. A irmã, depois da oração que teve do homem de Deus, apóstolo Jack, voltou para casa e dormiu muito. Sim, depois de dar a profecia ao pastor Frank, oraram para mim aqui na igreja. Então fui para casa, dormi. Aquilo que eu sentia, a irmã não dormia nada. Não dormia assim. Eu sentia doer para girar, era preciso pegar a minha barriga e girar para esse lado. Sentia doer aqui embaixo, aqui parece que alguma coisa que quero cair. Mas daí quando eu apanhei a oração, não aconteceu nada, me dava água nesse dia. Eu fui para casa, comecei a beber aquela água ali, eu fiquei bem. Voltei mais outro dia. Quando eu voltei, também o homem de Deus orou para mim. Orou para mim, até ouvi com as minhas famílias irmos para casa, dizer eu manifestei muito mal. Me deram uma garrafa de água, aquelas garrafas grandes. Fui com ele para casa, fui misturar no meu balde e comecei a beber. Até a beber aquela água ali. Restei pouca garrafinha como aquela ali ao lado. Mas quando chegou o dia, eu parei já de ir no meu buscado. Chegou o dia de eu dar o parto, nada que aconteceu. Eu dei o parto muito bem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando chegou o meu dia do parto, eu pensava que talvez são aqueles dores que eu sentia. Nem me deu, nem me avisou aquilo de eu se preparar, levar meu bolso para o hospital. Não tinha essa ideia. Eu pensava que são aqueles dores normais. Costuma me fazer assim mesmo, sempre ao parar. Eu para sentar na cadeira não sentava. Aqui no meu corpo me doía. Parece que alguma coisa que quer sair. Então, o dia quando cheguei, eu peguei minha garrafinha de água daqui da igreja, comecei a beber, a ir deste lado, eu a sentir dor, a ir no casa de banho, a voltar, a ir deste lado, eu acabei de girar ali em casa. Mas chegou a vez que eu senti que quero fazer xixi. Fui no casa de banho, quando cheguei no casa de banho, quero fazer xixi, logo vi, já não é xixi, é o bolso, logo se abriu. Quando se abriu o bolso, aqui era de noite, 23 horas. Então, o que eu fiz? Eu estava sozinha em casa, dentro da casa. Então, eu pensei que ia levar meu bolso para ir no hospital. Já estamos a sentir coluna já. Aqui eu disse, não é de chegar sozinha, porque já é noite, senão vou encontrar com umas pessoas estranhas aí na estrada, ou os dores vão me piorar no meio da estrada enquanto estou sozinha. Fui ali no casa de banho, sentei, é xixi, eu só sentei assim, encostei a parede do casa de banho. Logo, Deus disse, usa lá, já é bebê sair. Eu fiz de pouco assim, parece que quero fazer cocô. Logo vi bebê saiu mesmo. Sozinha dentro da casa de banho. Amém. Glória a Jesus. Gritei para as dores que a irmã sentia no dia em que deu à luz pareciam dores normais que a irmã sentia antes da oração do homem de Deus, apóstolo Jack. Sim. A irmã não imaginava que ali ia sair bebê. Sim, não imaginava que ia sair bebê. Porque o nosso Deus é Deus de mistérios. Ele faz as coisas no seu tempo e do jeito como Ele quer. A irmã diz que sentia dores. Isso aconteceu do primeiro mês até o 9º mês? As dores que a irmã sentia? As dores que eu sentia era aqui embaixo do osso da bexiga e aqui atrás a coluna nem para inclinar assim era problema. Então no dia que chegou também do dia do parto, eu só vi aqui, talvez são aqueles dores ali que eu costumo sentir. Eu nem me fiquei mesmo preparada numa de que hoje é de ter bebê, porque jantei, eu pilei uma tapa nesse dia.
preparei matapa, preparei todo o jantar, jantamos. Todas as pessoas entraram, foram dormir, eu fiquei sozinha. Fui também no meu quarto, fui dormir. Eu comecei a girar para este lado, nada. Este lado, nada, já coluna. Vi coluna, me tocou cá, aqui. Pois como assim, para eu não dormir. São aqueles dores ali, não sabia que são dores mesmo. Não vê aquilo de repente de doer bem, você dizer que quero levar o meu bolso, avisar a família que você tem com ele aí, dizer que quero ir no hospital, nada. Mas tudo era isso dor passou. Normal. Sim, era como se fossem Eu não dores sabia que normais. hoje mesmo é a preparação da menina que ele ia receber. Amém. Agradecemos a Deus por ter dado a luz a este bebê após tantas ameaças que a irmã teve. Podemos ver agora o vídeo da nossa irmã recebendo a oração na linha de oração que teve aqui na igreja. Amém. E vimos que a nossa irmã recebeu a sua libertação. Mas antes, o homem de Deus, pastor Frank, profetizou que seria mesmo um parto que só Deus. Mas como nosso Deus é Deus de mistérios, Ele trouxe-nos um bebê e podemos ver agora o depois. O nosso Deus é muito bom. O nosso Deus é Deus de mistérios. O nascimento desse bebê foi um mistério. Amém. Irmã, algum conselho a deixar às pessoas que talvez estão nessa fase em que a irmã passou? Algum conselho a deixar? Eu só agradeço a Deus. Todos os irmãos vamos acreditar que Deus existe. Deus existe. Quando nós seguirmos aquilo que quer Deus, de verdade acontece. O milagre que você não contava de nada. Porque da maneira que eu estava a sentir com esse meu gravidez aqui, da maneira que eu passei, a situação que eu passei com esse meu gravidez, eu sempre onde eu ficava, eu chorava. Não contava que é de chegar um dia mesmo que Deus vai me abrir e vai me abençoar mesmo na vida real, eu estar aqui com meus irmãos, sentado, pegando o meu bebê que estava na minha barriga. Eu não contava, mas Deus existe de verdade, nós conseguirmos aquilo que quer Deus, para nós seguirmos o caminho de Deus, acontece um milagre que você não contava. Para mim, eu agradeço a Deus. Amém. Irmã, nós é que agradecemos a Deus pela vida do seu filho, pela sua vida. Muito obrigada por vir compartilhar o seu testemunho conosco. E que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos mediante o seu poder. E por poder de Deus, pelo poder de Deus, temos aqui a nossa irmã que vem testificar o que Deus fez na sua vida. Olá, irmã, diga-nos o seu nome, idade e morada. Bom dia, igreja. Sou Felicidade Comar, vivo na Matola CMC. Estou aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida até hoje. Sim, no mês de setembro, num dia normal, eu estava sentada com minha irmã a matabichar. Terminamos de matabichar, só que depois deu-me uma vontade de repetir mais uma chávena de chá. E
Deu-me o intuito de que o chá não estava quente, tinha que aquecer novamente no micro-ondas. Devolvi a água para o micro-ondas e ferveu. Quando ia tirar do micro-ondas, a chávena caiu sobre o meu pé e queimou-me. Só que eu, na altura, achei que fosse uma queimadura normal. Mas depois de algum tempo, na tarde do mesmo dia, o pé estava muito inflamado. Fiquei naquele dia, depois, 2 dias depois eu vim até a igreja, quando cheguei à igreja havia me esquecido do meu problema que eu havia queimado. Só que o irmão, acredito que seja o irmão Wilson do altar, perguntou o que se passava comigo, o porquê de estar a cochear. Depois eu contei o que havia acontecido, que eu havia queimado. Disse, ok, vai ter com uma irmã obreira, faça as fotos, depois volta ao altar orar. Voltei para o altar, depois das fotos voltei para o altar, orei. Depois de orar, fui para casa. Só que a caminho de casa, há uma coisa incrível que aconteceu. Eu tinha bolhas grandes que não estouravam de água. A caminho de casa, quando eu caminhava, já não sentia aquele incômodo no pé. Cheguei em casa, esqueci-me novamente. Mas depois de tarde, quando eu ia fazer banho, fui descobrir de que já não tinha as bolas de água. Aquilo já havia secado as partes de fora, havia secado. Depois de alguns dias, a ferida abriu. Quando abriu, tirou toda a sujidade e foi sarando de uma maneira incrível, que depois de uma semana eu já colocava jeans. Eu já estava bem. Só formigava meu pé, mas hoje eu estou bem. Pela graça de Deus. Amém. Como vemos na tela, as bolhas, a queimadura da nossa irmã. A irmã simplesmente subiu no altar, desceu e voltando para casa, as bolhas simplesmente rebentaram, não é? Não é, irmã? Sim. Amém. Talvez alguém perguntaria assim, será que ela foi para o hospital? Foste ao hospital, irmã? Nem me passou pela cabeça ir ao hospital. Recordei-me quando o irmão Wilson perguntou-me se foste ao hospital. Foi quando eu disse que não havia ido. Simplesmente vieste à casa de Deus. Sim. Amém. Talvez no hospital te submeteriam a várias coisas, mas Deus é muito bom. Sim, sim. Quanto tempo levaram as feridas, a queimadura mais ou menos para sarar? Para sarar não levou muito tempo. Sarou, eu passava água da igreja. A queimadura sarou. O que me incomodava era o formigamento no pé. Que durou 2 ou 3 semanas, mas depois passou também. Amém. Depois a irmã já conseguia pôr calça, antes não punha. Sim. E a tua vida voltou ao normal? Voltou ao normal. O que a irmã não podia fazer por causa das queimaduras? Baixar das 20 horas, eu ficava sem calça, sem camiseta. Eu tinha que circular de calcinha em casa. Eu esperava meu pai ir dormir para poder ficar à vontade na sala, porque nem sono não podia. Eu não tinha sono de noite, porque baixar de dormir eu tinha febres. Mas depois passou. As feridas ardiam, né? Sim. Amém. Mas o nosso Deus sara todas as feridas. Amém. Irmã, mais alguma coisa? Não, somente agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida até hoje. Amém. Nós é que agradecemos a Deus por aquilo que tem feito na sua vida. Algum conselho a deixar? Somente fé e confiança em Deus. Fé e confiança em Deus. E que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém.